Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, meu nome é Luísa Salles. Sou advogada da área de imobiliário do Machado Meyer Advogados e agora, nesse começo de ano, estou aqui com a sócia e head do nosso time para conversarmos sobre as perspectivas do mercado imobiliário para esse ano de 2023. Será um prazer dividir esse assunto com vocês. Flávia, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. Luísa, prazer é todo meu, estou bastante animada para conversarmos aqui sobre o nosso ano de 2023 com você e com todos que nos assistem aqui no Inteligência Jurídica do Machado Meyer. 2023 já é simbólico por ser o primeiro ano, após o início da pandemia, que se inicia com o Brasil tendo completado todos os ciclos de vacinação contra o Covid-19. Você acredita que esse novo cenário encorajará o reaquecimento do setor imobiliário de salas comerciais? Bom, Luísa, é nítido que o alto nível de vacinação e, se pudermos dizer até esse controle da pandemia, tem muitos reflexos diretos na diminuição da vacância dos imóveis corporativos. Sabemos que muitos setores se adaptaram muito bem ao home office, mas o home office é completo, assim dizer, ele é efetivamente uma exceção. O trabalho remoto, sem dúvida, veio para ficar em muitos setores de serviços, mas ele não é uma unanimidade. As empresas já verificaram que o modelo híbrido tem sido de maior adoção e com bastante sucesso. E o mercado imobiliário de escritórios foi de longe o mais afetado pela pandemia e a retomada demorou mais mesmo. Mas ela aconteceu. E o que a gente verifica é uma concreta busca por espaços corporativos, tá? Não só em São Paulo, Faria Lima, eu estou mencionando, mas eu queria também dar um exemplo claro. Por exemplo, Brasília, a busca por prédios AAA, ela é notória e em tantas outras cidades. Tem locais que, inclusive, as taxas de vacância elas estão praticamente zeradas. Sem dúvida, as empresas vêm procurando imóveis para layouts inovadores, otimização de espaço, que realmente estimulem as novas experiências entre os funcionários, os colaboradores, os clientes, que são os chamados espaços colaborativos. Acho que há sim uma mudança de padrão de como verificamos a arquitetura desses espaços, até porque, como eu mencionei, o trabalho remoto, ainda que de uma forma híbrida, ele existe, né? Então, acho que o dia em que as pessoas estão fisicamente no escritório, não há mais aquele padrão de sentar cada um na sua sala, de uma forma que acostumava acontecer antes da pandemia, quando ninguém nem falava em trabalhar de casa. Então, o que a gente vê é o ano de 2023 iniciando com falta de espaços corporativos em algumas regiões e com uma demanda de construção de ambientes empresariais mais modernos, integrados, tecnológicos, que pode, sem dúvida, ser uma ótima oportunidade para o setor da construção civil. Os próprios bairros empresariais também estão sendo repensados, após essa fase pandêmica de significativo abandono e subutilização dessas áreas, para também acomodar imóveis residenciais, zonas de lazer e outros atrativos para sua reocupação. O que podemos esperar para 2023 sobre essa reestruturação, Flávia? Olha, Luísa, essa é, sem dúvida, uma forte tendência atual. E aí, eu tomo a liberdade de mencionar que isso não está acontecendo só no Brasil, mas é uma discussão que vimos participando nos grupos de estudo, nos congressos internacionais de área imobiliária em que participamos. É notório o aumento dessa demanda em nosso escritório para assessorar clientes em projetos de retrofit e alterações de uso. Acho que vale mencionar aqui, por exemplo, os planos de recuperação urbanística, cultural, social, econômica de regiões centrais, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, com benefícios fiscais para as empresas do setor construtivo e realmente com o objetivo de reverter o quadro de subutilização dos imóveis dessas áreas. É fato que tiveram diversas iniciativas no passado, sem sucesso para essa revitalização, até porque isso passa por uma questão de política pública e não adianta apenas os incentivos, mas segurança, acesso, iluminação pública e tantos outros. Mas vimos que efetivamente a tendência principal é uma conexão maior entre a casa e o trabalho,
e a busca por maior qualidade de vida, então evitando os tempos de deslocamento. E há uma expectativa grande de que tais planos eles incentivem a negociação de áreas e investimentos para novos empreendimentos em tais regiões. Então, realmente buscando, por exemplo, que prédios antigos comerciais sejam adaptados para residenciais e assim da forma inversa também. Além dessas mudanças que você falou e dos projetos de revitalizações dos bairros comerciais, a cidade de São Paulo está numa etapa final de revisão do seu plano diretor. Você pode comentar um pouco sobre as mudanças que estão por vir? Sem dúvida. Na verdade, não trata de uma revisão estratégica do plano diretor, que ela estava inicialmente prevista para 2021 e houve um adiamento em razão da pandemia. E o que a gente pode destacar é que, dentre os seus objetivos principais, está a adoção de ações que visem desenvolvimento sustentável da cidade, o reaproveitamento, podemos dizer assim, dos imóveis atualmente subutilizados, e aí a gente fala com o uso de ferramentas como IPTU progressivo no tempo, ou até medidas coercitivas de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Podemos mencionar também desapropriações em áreas necessárias por asta pública, transferência de potencial construtivo básico de algumas zonas para imóveis onde possam receber esse potencial construtivo adicional. E aqui eu posso mencionar, por exemplo, as próprias EPAM e também uma facilitação das áreas de tombamento para que essa transferência ocorra de uma forma mais fácil e natural. Enfim, o objetivo acho que é tentar resolver alguns gargalos de mobilidade urbana vivenciados aqui na cidade de São Paulo. Bacana, Flávia. O ponto que chamou minha atenção, que você mencionou, é sobre a sustentabilidade. E essas questões ambientais, elas não se limitam à cidade de São Paulo, correto, Flávia? Atualmente a gente tem a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2019, que recentemente foi aprovada no Senado, que propõe o IPTU verde e expande esse tipo de cuidado para outras regiões. Correto, Luísa, você está correta. Essa PEC, ela propõe a alteração do artigo 156 da Constituição Federal para estabelecer critérios ambientais na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e desonerar a parcela do imóvel que possui uma vegetação nativa. Então, o objetivo é a isenção de IPTU sobre áreas de vegetação nativa e ainda a redução da sua alíquota, desde que haja no imóvel reaproveitamento de águas pluviais, reutilização de água servida, enfim, algum grau de permeabilização do solo ou até mesmo utilização dos chamadas energias renováveis e os telhados verdes. Caso a PEC seja aprovada agora também na Câmara dos Deputados, a inserção no regramento do texto constitucional servirá para chamar a atenção para o tema e estimular os municípios a focarem nesse desconto para o IPTU, no contexto da sustentabilidade e, obviamente, dentro das suas possibilidades financeiras. Então, enfim, acho que eu puder mencionar que é um sinal positivo para as empresas que já vêm repensando em fazer adaptações sustentáveis em seus imóveis. Realmente, estamos vendo cada vez mais um movimento positivo na direção de comportamentos ecologicamente compatíveis com a sustentabilidade, como você mencionou. Sobre a superação de déficit habitacional, que você também comentou que este item está entre as diretrizes da revisão do plano diretor, vale apontar que estamos vendo uma significativa expansão do mercado imobiliário em direção ao setor de construção residencial para renda. O ano de 2023 promete seguir nessa crescente? Acredito que promete sim, Luísa. As mudanças advindas da pandemia, no modo como as pessoas moram, elas foram exponenciais. Na verdade, elas já vinham acontecendo e o que aconteceu foi acelerar tais mudanças. E a importância na qualidade de vida das pessoas tomou uma proporção que não existia anteriormente. Então, a preocupação com o deslocamento, diminuir esse tempo de deslocamento entre casa e trabalho, o foco em ter maior tempo com a família, enfim, tantos outros. Então, a gente vê essa mudança, seja no grupo dos chamados nômades digitais, das pessoas que identificaram as vantagens dessa economia compartilhada, dos profissionais que optaram por manter uma casa maior, uma residência com espaço de convívio, qualidade de vida e mais distante do centro urbano, mas que precisam de um apoio na cidade onde trabalham nos dias presenciais. Ou dos jovens que também prezam por uma maior liberdade e flexibilidade de moradia, os idosos também que tiveram ainda mais receio de ficarem sozinhos, enfim, todas essas mudanças comportamentais fizeram com que
uma grande mobilidade e mudança desse perfil, somado à escassez de apartamentos para locação em bairros consolidados ou apartamentos que a gente poderia chamar mais atualizados, novos, mobiliados, com tecnologia, enfim, houve um aumento significativo pela procura por empreendimentos nesse setor e a gente vê uma migração dos empreendedores imobiliários para esse tipo de produto que seria o residencial para renda. E adicionalmente, essa alocação, há uma forte tendência do investimento em prestação de serviços nesses empreendimentos. Então, a gente vê também grandes investimentos de empresas de startup, enfim, empresas de tecnologia nos chamados empreendimentos residenciais para renda, onde o desenvolvedor desenvolve desde da construção como um todo ou até fazem retrofit de empreendimentos e destinam único e exclusivamente para a sua alocação. Isso até que eu ia falar, esse cenário deve ser bem interessante para as empresas do ramo imobiliário, não é, Flávia? Com certeza, Luísa. Essas novas demandas de moradia estão mobilizando empresas para a criação de negócios dedicados a explorar outras possibilidades de locação residencial, que também vem atraindo investimentos de grandes fundos imobiliários. Esse segmento tem o desenvolvimento de nichos especializados em diversos públicos, como eu mencionei, então os condomínios estudantis, outros voltados ao público sênior, havendo o oferecimento desses serviços de hotelaria e demais facilidades de acordo com o interesse de cada mercado, o que está tornando o aluguel cada vez mais interessante para quem mora. Então, voltando à sua pergunta, acho que a tendência é que 2023 realmente avance o mercado com o aumento de produtos desses empreendimentos residenciais para locação, talvez até com maior enfoque do que as tradicionais incorporações para a venda de unidades. Para os investidores desse segmento, eu imagino que um ponto de insegurança seja a discussão, inclusive judicial, a respeito da modificação do índice de reajuste ao longo do contrato, igual vimos nos últimos 2 anos com o expressivo aumento do IGPM, usualmente aplicado nos contratos de locação de imóveis aqui no Brasil. O mercado de locações pode atravessar novas discussões quanto ao reajuste nos aluguéis de 2023? Bem, acompanhamos no judiciário a consolidação recente de entendimento de que o índice pactuado livremente entre as partes, ele deve prevalecer ao longo do contrato em detrimento de alterações unilaterais a depender da sua alta acumulada. Então, nesse cenário, as discussões que tivemos sobre o tema nos últimos 2 anos com a alta do IGPM provavelmente não se manterão no ano de 2023, o que gera maior segurança jurídica para os investidores e para todos os operadores desse segmento. Além disso, acho que vale mencionar que a FGV lançou no ano de 2022 o IVAR, que é o indicador econômico feito exclusivamente para acompanhar a variação dos aluguéis residenciais. Embora recente, a tendência é que ganhe espaço nas contratações. Acho que em 2023 teremos a oportunidade de avaliar se esse novo índice terá mesmo aderência nas locações residenciais, Luísa. Certo. Essa segurança jurídica quanto à manutenção do índice, independente do seu montante de reajuste, realmente vai trazer maior conforto ao mercado. Outra questão que pode ser um freio ao investidor no ramo de locação é a morosidade de desocupação do imóvel em casos de inadimplência, considerando todo o trâmite do judiciário na condução das ações de despejo. Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o PL 3.999 de 2020, que promete ser uma solução para esse problema. Você pode nos antecipar as novidades desse projeto? Luísa, sem dúvida, a aprovação desse projeto pode impactar, inclusive, nas garantias prestadas ou até, ouso dizer, no valor da locação, pois a retomada do imóvel tende a se tornar mais rápida, mais fácil e mais segura. Além disso, para os investidores, o bem imóvel poderá retornar à locação também de forma mais célere, o que faz efetivamente a roda girar, né? A dinâmica proposta é o envolvimento do tabelionato de notas, em razão da sua fé pública, na fase que antes seria de conhecimento em vias judiciais. Isso vem em linha com o que já acontece, por exemplo, com a retificação de área extrajudicial, uso capião extrajudicial, a partilha extrajudicial, apenas para citar alguns exemplos. Então, de acordo com essa nova lei, o locador ele deverá
acompanhado necessariamente de seu advogado, conduzir o procedimento de notificação para cobrança do débito sob pena de desocupação e, transcorrido o prazo de pagamento sem a quitação pelo locatário, haverá o reconhecimento imediato da rescisão do contrato e a determinação do despejo extrajudicial, ou seja, o locador somente deverá se recorrer do judiciário se tiver a resistência do locatário para a desocupação. Ou seja, a tendência é que várias etapas antes morosas na justiça ganhem celeridade até efetivamente se alcançar a ordem de despejo. Mais um ponto favorável para o aquecimento de locações nesse ano. E quanto ao setor de compra e venda? Em fevereiro de 2021, o volume de compra de imóveis superou 40% daquela registrada em março de 2020. E após esse ápice, houve uma certa queda até o fim de 2021. Isso de acordo com os dados divulgados pela Abrainc. Já em 2022, as compras de imóveis voltaram a ter destaque e agora em novembro do fim do ano passado foi registrado o segundo maior número de aquisições imobiliárias desde o início da pandemia. Temos perspectivas de um 2023 com muitas escrituras, Flávia? Olha, Luísa, eu diria que o momento ainda é de cautela. A taxa de juros, ela influencia diretamente o mercado imobiliário. Note que os fundos imobiliários sofrem com a questão da taxa de juros e todos estamos numa fase inicial de um novo governo no Brasil, cuja sinalização em relação à política econômica ainda não foi clara. Então, apenas como exemplo, vimos a queda de braços entre o governo federal e o Banco Central em relação ao tema. Então, acho que ainda é cedo para falar sobre esse direcionamento. Porém, uma coisa é certa: o mercado imobiliário tem robustez, maturidade e um movimento crescente na procura por imóveis no fim de 2022, que você mencionou, nos dá um otimismo com relação ao aquecimento do setor agora em 2023. Um pouco antes, aqui nesse episódio, já conversamos um pouco sobre a corrida por lajes corporativas, os residenciais para renda. Também é notória, segue a procura por construções residenciais com mais infraestrutura, tecnologia, áreas de lazer mais completas, as chamadas estações de coworking dentro do próprio condomínio para o trabalho remoto. Então, esses novos empreendimentos lançados com propostas que atendam esses interesses vêm tendo grande aceitação do público e sendo de interesse de investidores, sem dúvida alguma. Essa procura por experiências diferentes com relação ao imóvel tem vindo com bastante força desde o início da pandemia. Nós falamos aqui das salas corporativas e imóveis residenciais com essa preocupação. Mas outro setor que vem investindo no assunto é o setor de shopping center, ainda mais com toda a expansão do e-commerce. Sim, o e-commerce influenciou diretamente no tenant mix dos shopping centers para oferecer aos consumidores essas novas experiências e acompanhar uma tendência de integração do online com o offline. Além disso, as lojas reduziram seus espaços físicos para adequá-los à vitrine de suas marcas e valores junto aos clientes, novamente com a preocupação de promover experiências. E aí acho que entra a bola da vez, que é o mercado logístico imobiliário, que segue com um crescimento muito robusto na busca efetivamente de áreas e desenvolvimento de novos empreendimentos logísticos, Luísa. Acho que a gente poderia mencionar que estoque nos shoppings e nas lojas, ele é coisa do passado, né? Isso tudo fica armazenado nos empreendimentos logísticos que a gente vê como um crescimento enorme nas principais rodovias, nas rotas de acesso aos grandes centros. Muito obrigada por comentar todas essas novidades do setor imobiliário e espero que esse ano de 2023 seja de muitos frutos para esse mercado. E um agradecimento especial também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado e que nos acompanhem nas próximas edições. Obrigada, Luísa. Esse é o primeiro podcast do nosso time imobiliário de 2023 e já estamos prontos para trazer muitas novidades do mercado ao longo desse ano.